Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom, estamos começando aqui mais uma videoaula de Delphi 7 e dessa vez a gente vai atender a um pedido novamente. Dessa vez o pedido é do Márcio Cirne, ok? E aqui ele diz pra mim numa mensagem: olá amigo, acabei de ser introduzido ao Delphi e meu chefe fez um programa no qual ele pega um arquivo de texto específico e lê determinados números dentro de uma tag. Exemplo, tag x 354, fecha tag x, igual a 354 que ele mostra no visor. Ok, o que ele me pediu para fazer é pegar aqueles números e montar automaticamente um gráfico no Delphi. Exemplo, intervalo de tempo é de 10 segundos entre cada número no eixo x. E os números em sequência são 236, 454, 532, 422, etc. Como posso montar um gráfico usando essas variáveis? Espero que eu tenha sido claro, lembrando que não sei nada de Delphi, mas entendo de linguagem C um pouco. Ok, eu montei aqui, um esqueminha aqui no Paint, e no caso é esse gráfico que o Márcio está pedindo pra gente, um gráfico que tem um intervalo no eixo X de 10 segundos para cada valor, e aqui no eixo Y ele demonstra o valor indicado. Bom, aqui no caso então, supondo, eu vou usar aqueles números que ele me passou, mas esses números vão ser dinâmicos, do jeito que o Márcio me disse, porque ele abre dentro de um arquivo de texto, e esse arquivo de texto pode ser editado a qualquer hora. Então o programa vai ler, no caso, supondo que o programa leu esses números aqui, e vai passar para o gráfico, no caso 236 aqui, supondo que seja aqui, 236 no intervalo 0. Ele vai ser aqui, e depois 454, supondo que seja aqui no intervalo 10, depois 532, um pouquinho mais para cima aqui no intervalo 20, depois 422, ele já desce um pouquinho aqui no intervalo 30, e 397 já desce mais, 397 já desce mais um pouquinho aqui no 40. Então vai ser mais ou menos isso que o Márcio está pedindo pra gente, um gráfico que vá oscilando assim, tá bom? Vamos fazer isso aqui no Delphi agora. Vamos abrir lá nosso Delphi. Deixa eu colocar o fundo preto aqui só um pouquinho. Pronto, fundinho preto aqui para gastar menos memória. Opa! Um probleminha aqui, mas já resolveu. Bom, eu vou adicionar aqui dois painels aqui no meu Delphi 7. O primeiro painel eu vou alinhar ele lá no meu top e o outro no button aqui, ok? Então fica mais ou menos assim meu design. Eu vou puxar esse painel um pouquinho para baixo aqui e vou aumentar assim o meu formulário. No primeiro painel, o caption dele vou apagar, do segundo a mesma coisa. Vou vir aqui na aba Additional e colocar esse componente chamado Chart, tá? Clicar uma vez aqui, ele vai adicionar aqui para mim. No Align dele, eu vou deixar como Client, Align to Client, olha lá, certinho. E agora eu vou configurar o meu gráfico. Dou um duplo clique nele, e aqui eu vou ter essa opção aqui chamada Series, tanto faz. Vou aqui em ADD, vou desmarcar essa opção 3D, ou se você quiser deixar marcado, tanto faz. Mas eu vou deixar desmarcado, porque eu quero um gráfico em 2D. Vou selecionar a opção Line, que o nosso gráfico no caso vai ser de linhas. Vou clicar nessa linhazinha vermelha aqui, eu posso definir a cor da minha linha. Eu vou deixar como azul, tá pessoal? Olha lá atrás eu posso ir vendo como está ficando o meu gráfico. Aqui em Painel eu vou definir lá atrás para ele uma corzinha diferente, uma coisa mais diferenciada. Vou colocar aqui então, vamos ver uma cor, um branco pro cinza. Olha lá, deixar uma coisa diferenciada no meu gráfico. No Titles, aqui na abinha Titles, eu vou deixar aqui como gráfico do Márcio. Ok, Márcio? Você define aí o nome que você bem entender. Ok, vou dar um close aqui e temos a base do nosso gráfico montada. Se eu executar meu programa, ele vai vir sem nada, vai vir um gráfico do zero. Isso aqui é só em tempo de design, tá? Vou agora então adicionar um botão aqui. E no nome desse botão,
gerar gráfico. Vou aumentar a fonte dele aqui, negrito e tal, só para poder ficar um pouquinho mais visível aqui. Tá, beleza. Vou dar um duplo clique dentro desse botão gerar gráfico e vou criar aqui dentro do meu procedimento do meu botão um array chamado num. Esse num vai ser um array que vai de 0 até 4 de double. Esse array vai ser um número flutuante, ou seja, um número do tipo double. E ele terá 4 arrays, 4 variáveis. Ok, eu vou definir manualmente aqui os valores, como se eu já tivesse os valores em mãos, só que no caso, Márcio, você tem que ter essas variáveis também em mãos, aí, supondo que você já tenha ela, para você estar passando para o gráfico. Então, supondo que essas sejam as variáveis que você fez a leitura dentro do seu programa. Eu não estou especificando porque eu não sei como é o bloco de código, não, a estrutura do seu programa. Eu estou supondo aqui, eu vou mostrar só como adiciona esses valores. Então tá, eu vou pegar aqui cada índice aqui. Opa. 1, 2, 3 e 4. Tá. Vou lá na minha caixa de entrada, onde o Márcio deixou os valores para mim. Vou copiar. Vou estar utilizando esses valores só a título de exemplificação mesmo. E vou colar aqui como um comentário, tá, pessoal? Só para eu poder estar tendo de base para eu copiar aqui para as minhas variáveis. Então vou copiar 236 na primeira, 454 na segunda aqui, com a ordem certa. 397, copiar. Beleza. Lembrando que o tipo da variável aqui é double. Isso é muito importante, tá? Ok. Eu vou lá em cima de novo, criar uma variável de controle chamada i, do tipo integer. E aqui embaixo eu vou iniciar o meu loop de adição no gráfico. Então adicionei um comentário aqui para você estar acompanhando. Como que vai funcionar esse loop? Eu vou usar um for i igual a 0 to length. O que essa função length faz, pessoal? Ela retorna para mim o tamanho de um array. No caso aqui eu tenho 5 variáveis dentro do meu array. Então eu vou usar aqui o meu array num e ele vai retornar para mim aqui o valor 5. Só que como eu estou percorrendo o índice do meu array, eu vou ter que diminuir um valor. Porque aqui ele retorna a quantidade de itens e não o índice máximo. Ok. Do begin end. Então, para i igual a 0 até o tamanho de num menos 1, faça. Então, vou lá no meu chart 1 aqui, que eu criei, e vou renomear ele para gráfico, para ficar mais fácil. E que eu vou usar gráfico, ponto, series, abre chave, fecha chave. E aqui dentro dessa chave eu vou colocar o índice do gráfico que eu criei lá, a série que eu coloquei. No caso é o 0, né, que é aquele gráfico que eu adicionei. Ponto add xy. Essa função add xy, ela vai adicionar um valor no x e no y, um valor correspondente ao outro. Então aqui no eixo x, como é um intervalo de tempo, eu vou usar o i vezes 10. No caso aqui é o índice da minha variável que eu estou criando, por exemplo, o primeiro valor que eu estou inserindo, ele vai multiplicar por 10 o valor de i, para sempre o intervalo de tempo ser 10. E no outro, vai ser o valor que realmente eu vou adicionar no eixo y, o valor correspondente à minha variável num. Então vou usar num, abre chaves, fecha chaves, o i. Ok? Então ele vai ir lá na minha variável num e percorrer de 0, 1, 2, 3 e 4 aqui e adicionar no meu gráfico. Depois ele vai pedir para mim uma descrição para essa inserção, eu vou deixar como vazio. Depois ele vai pedir uma cor, eu vou deixar como CL Blue mesmo. Ok? E pronto, é simplesmente isso para a gente estar gerando o gráfico, exatamente só isso. E a gente vem aqui e clica em Run, vamos ver se funcionou realmente
o nosso gráfico em Delphi. Bom, então eu tenho aqui, deixa eu minimizar aqui essa tela, gráfico do Márcio, e o botão gerar gráfico de acordo com os valores que eu coloquei lá. Quando eu clicar em gerar gráfico, olha lá o que ele faz para mim. Ele gera automaticamente o gráfico. E você pode ver aqui que o intervalo são de 10 segundos. Por exemplo, o valor 236, aqui é o índice de cada valor. 236 ele adiciona no intervalo 0 aqui. E depois 454 ele adicionou para mim no intervalo 10. Quer dizer, a distância entre o 236 e o 454 foi realmente 10. Depois ele adiciona para mim o 532. No caso, o 532 está aqui. No eixo X ele corresponde a 20. Então o intervalo foi novamente de 10 segundos. Depois 422. Aqui o pontinho do 422. Ele adiciona no eixo X 30. Então aqui tem totalmente certinho o nosso gráfico dentro do Delphi. Bom, pelo que eu entendi foi isso, mas se eu estiver errado, você por favor me corrija aí que eu posso estar refazendo a videoaula. Mas se for essa o gráfico, for esse tipo de gráfico que você está querendo, é mais ou menos essa a ideia. Aí você pode estar otimizando aí, estudando um pouquinho mais sobre esse componente chart. Caso você não queira que o intervalo comece em 0, você pode estar colocando mais um aqui no i, porque daí ele já começa do 10. Quer ver só? Adiciona um i mais um aqui. Quando eu clicar em gerar gráfico, gerar gráfico, olha lá, ele já começa no 10 e vai até o 50, mas com o gráfico montadinho certinho aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Inscrevam-se no meu canal também para estar recebendo as novidades. E caso vocês também tenham alguma dúvida, algum pedido, pode deixar uma mensagem aí na minha caixa que eu vou estar respondendo, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima videoaula. Tá aí sua videoaula, Márcio. Beleza? Valeu, tchau, tchau.